Do século XVII, aí nós estávamos, a filosofia infiltrou a nobreza e o clero em grande parte, não totalmente, mas em grande parte. Era uma filosofia contrária aos ensinamentos da Igreja Católica, pregava a, primeiro, libertação das autoridades, um afrouxamento dos laços que uniam o povo à autoridade. E do outro lado, queria uma independência. Mesmo na Igreja, houve uma heresia nesse sentido, que era o galicanismo. Gália, a França, galicano, o que diz respeito à França, o galicanismo pregava uma separação de Roma. Queria uma independência dos católicos da Igreja na França em relação ao Papa, que os reis e o clero local tomassem deliberações, como a nomeação de bispos, a indicação dos curas, dos vigários, nos mosteiros, e isto foi condenado, não era possível. Mas, ora, um desejo de independência em relação à autoridade suprema da Igreja, estabelecida no papado em Roma, levou logo depois a um desejo de independência em relação ao rei. E as doutrinas do iluminismo contestavam a autoridade real. Recordamos as teorias de Fenelon, que dizia que um rei não deveria mandar. Ser rei era horrível e que responsabilidade. Os homens são bons pela própria natureza e não necessitam de um regente que indique aquilo que eles tinham que fazer. Bem, essa era a infiltração nas altas esferas, clero e nobreza. O povo eram as festas, mas não só isso. O povo era dirigido por várias sociedades, algumas delas secretas, mas as outras não, a maior parte não. Eram gabinetes de leitura, se reuniam 1 ou 2 vezes por semana para tomar conhecimento da literatura, do que se escrevia. Sociedades de agricultura, academias para jogos diferentes, passeios para visitar os castelos maravilhosos em torno de Paris. Eu digo Paris porque a Revolução foi, sobretudo, feita em Paris. Ela foi o foco de irradiação da Revolução para todo o território francês. Nesses passeios de visita aos castelos, havia sempre uma doutrinação daqueles que ali estavam. É de chamar a atenção o modo com que as notícias eram comentadas. Era uma rede de contadores de novidades. Porque não havia o jornal. Sim, havia, mas não com a circulação de hoje em dia. Não havia rádio nem televisão, obviamente. Mas esta rede de informações colhia os acontecimentos na corte, nos países vizinhos, Inglaterra, Bélgica, Itália. Traziam essas informações e eles davam o comentário a propósito desses acontecimentos para o povo, segundo a filosofia das luzes. Onde eram feitos esses comentários? Nos cafés ou nos bares, grandes conversas. Havia um que contava a notícia e a comentava. Nas mesas em torno dele se ouvia com muita atenção, muitos de pé, alguns subiam em cadeiras para não perder uma palavra do que ele dizia. Um desses famosos comentaristas de notícias, o nome é francês, Bonhomme Métras. Era um homem, ele era feio, tinha um nariz imenso, mas pitoresco. As pessoas gostavam de olhar para ele e ele tinha uma atração pessoal muito grande. Mesmo alguns nobres escapavam de seus círculos mais elevados e ficavam diante dele como que hipnotizados, tomando conhecimento do curso das coisas. Para onde é que o rei levava a França? Quais eram os destinos reservados àquele povo?
Este bonhomme Maitrat tinha o dom de convencer os outros. Ele não era o único, mas foi o mais famoso de todos. Ele tinha um lugar fixo no Jardim das Tulherias, debaixo de uma árvore frondosa. Os lugares eram reservados. Ninguém podia chegar atrasado. Seria uma ofensa alguém chegar atrasado. E ali ele passava as notícias convenientes à Revolução, criticando o rei, criticando a nobreza, debochando dos hábitos daquela época, ridicularizando certas recepções, festas, recepções dos embaixadores, por exemplo. O rei fez tal falta, o rei estava sonolento, distraído, e era preciso demolir a figura do rei para poder demolir o sistema que ele simbolizava. Aquele sistema milenar, uma vez e meia milenar, a que eu me referi anteriormente. Ora, o grande ponto de reunião popular era o Palácio Real. Palais Royal, Palácio Real. Proprietário desse palácio, que lá está ainda hoje, tal qual, um primo do rei, o Duque de Orleans, riquíssimo, das maiores fortunas da França. Ele financiava esses contadores de notícias, financiava animadores dos círculos que ouviam essas notícias e que de vez em quando gritavam liberdade, liberdade. Ainda não gritavam abaixo a monarquia, nem o rei para a guilhotina, mas esquentavam os ânimos, e os ânimos se voltavam contra o sistema estabelecido na França depois de 1500 anos, o sistema monárquico. O rei, muito bondoso. Ele foi chamado de tirano. Qual foi o ato tirânico de Luís XVI? Nenhum historiador sabe apontar. O que é que ele fez de bárbaro? Condenou, trucidou, executou. De modo algum. Aliás, muitos reclamam do contrário. Ele não exerceu a sua autoridade como ele deveria exercer, restabelecendo a ordem no país, porque do Palácio Real saíam os motins, que passaram a invadir certas repartições públicas, certos ministérios, pontos de coleta de imposto, gritando: a França está pobre, a França empobreceu, não temos pão. E queriam pão. Foi assim que, em 14 de julho de 1789, um desses agitadores profissionais treinados, Camille Desmoulins, reunindo em torno de si já um grupo mais numeroso de pessoas, fez um discurso tão inflamado contra as injustiças da monarquia e os levou dizendo: vamos à Bastilha, vamos tomar a Bastilha. O que era a Bastilha? Era o símbolo do poder real. Era um castelo, belíssimo castelo, era um castelo fortaleza, dentro com arcos góticos, muito bem decorado. Lá tinham presos, é verdade. Só o rei poderia mandar presos lá, presos que não eram julgados. Porque o rei mandava para lá alguns condenados. Quem eram esses condenados? Eram os pais que pediam ao rei de encarcerar um filho que estava gastando muito dinheiro. Eram os reitores de universidades que pediam ao rei de lá encarcerar preguiçosos e bagunceiros que atrapalhavam as aulas nas universidades. Era como numa casa de família. Não havia nenhum preso político. E, embora Camille Desmoulins, quando impulsionou o povo a tomar a Bastilha, dizia que aquilo estava cheio de compatriotas que, pregando a verdade, tinham sido encarcerados. Eram talvez compatriotas, amigos deles, que tinham desaparecido, se é que eles não tinham feito desaparecer. Como no Brasil, nós conhecemos exemplos assim, que quando não convém muito,
há um Celso Daniel que desaparece e outros que são ameaçados. Bem, o povo foi à Bastilha. Saíram marchando, foram até a Bastilha. Quando chegam, pedem para falar com o diretor da Bastilha, o Delaunay, que é decapitado imediatamente, junto com outros funcionários. Essa foi a tomada da Bastilha. Eu dou um exemplo de o que era uma prisão da Bastilha. Luís XIII, estamos, portanto, anterior a Luís XV, anterior a Luís XIV. Luís XIII era o pai de Luís XIV, na segunda metade do século XVII ainda. Bom, Luís XIII fez um dos seus comandantes marechal. Era o marechal de Bassompierre. Ele lutou na Espanha. Quando acabou a guerra na Espanha, ele foi lutar contra os mouros na Hungria. Um homem de grande valentia, de alta nobreza. Ele era da Lorena, lá nasceu num castelo da Lorena. Era um homem muito fino também. Além de bravo militar, acostumado com a vida difícil dos campos de batalha, pouca comida, dormindo no chão, ao lado de pessoas gemendo, feridas após as batalhas. No entanto, no salão era um homem brilhante. Não havia ainda a filosofia das luzes, mas ele conhecia muito bem a literatura, dançava muito bem. Era um homem que conquistava o coração das pessoas. Por uma intriga política, o rei Luís XIII acabou mandando o marechal Bassompierre, François de Bassompierre, para a Bastilha. Foi para a Bastilha. Sabem quanto tempo ele ficou lá? 12 anos. 12 anos. É verdade que enquanto nobre, enquanto marechal, o rei o estimava, tinha feito ele marechal. Era um posto belíssimo, o mais alto posto do exército. Lá ele ficou 12 anos. Ele tinha o direito a mobiliar o apartamento que lhe era reservado, tinha o seu cozinheiro, tinha o seu bibliotecário, mas ele não podia sair. Lá ele ficou 12 anos. Quando ele foi libertado, o que é que ele fez no primeiro dia? Ele podia dizer: eu servi o meu rei na França, na Espanha, servi a causa monárquica até na Hungria, e ele me mandou para a prisão 12 anos. Ele já saiu da prisão com 62 anos. Ele disse: eu não quero mais saber do rei, vou para o meu castelo e adeus, não quero saber de Luís XIII. Mas não, a primeira coisa que ele fez ao sair da prisão foi visitar o rei. Ele queria ver o rei, aquela face que ele tanto amava, aquele comandante a quem ele tanto serviu. E se pôs no Palácio do Louvre, em fila, junto a outros membros da nobreza e também do povo, porque o palácio era inteiramente aberto ao povo, sempre foi o Louvre e depois o Palácio de Versalhes. Quando o rei o vê que ele estava envelhecido e levou um susto e disse: marechal, como vai? Bem, quantos anos tem? E ele, que tinha 62 anos, disse ao rei: tenho 50 anos. O rei estranhou: mas como 50 anos? Se eu estou vendo que ele está envelhecido. E ele faz uma grande reverência para o rei e diz: meu rei, eu não conto entre os meus anos vividos aqueles que eu não passei a serviço de Vossa Majestade. Essa era a Bastilha. Esse era um dos presos da Bastilha que foi tomada e destruída pelos revolucionários, impulsionados pelos partidários da filosofia das luzes. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Assista esses vídeos e não se esqueça, aqui embaixo há o botão de inscrição. Faça parte dessa reação pelo Brasil.